esqueça deles, talvez daqui a mais 50 anos, eu nunca vi ninguém que tenha recebido um convite desse. Então eu e o Otoniel e a Simone e o irmão, como é que é o nome? Como? Ezequiel, que também é filho do pastor Apolos, somos muito privilegiados. Então hoje aqui para mim é um dia de alegria, porque eu sou detentora, juntamente com os meus irmãos, de um legado que a história, 50 anos depois, não foi capaz de ofuscar. É uma história que permanece viva. São hinos que a gente canta, a igreja ainda chora. São louvores que a gente põe um trechinho nas redes sociais. As crianças têm interesse, adolescentes têm interesse, jovem tem interesse, pessoas de meia idade têm interesse. Todo mundo quer entender, quer saber como é isso, não é? E a gente é grato ao Senhor, porque hoje aqui é um dia de bênçãos. É um dia de vitória. Quantos milhares de carros passarão por aqui? Aí eu estava aqui vendo, na hora que nós puxamos, né, o tecido, e pensando, quanta gente vai parar aqui, vai falar assim, gente, mas o que é isso? Quem que é esse povo? Aí vai colocar ali o celular no QR Code, vai descobrir uma história maravilhosa, que a eternidade dará conta de nos explicar. Que legado é esse? Então eu concluo as minhas palavras com gratidão ao irmão Sérgio pela iniciativa, juntamente com sua esposa, irmã Margarete, que sempre tem demonstrado dedicação e amor para esse projeto. Que Deus os abençoe. Sei que o Senhor foi amparado e apoiado pelo seu pastor, né, o pastor Isaías, e também pelo pastor Ivonildo, que é a igreja onde eles chegariam e não chegaram, né? Então nós somos gratos a todos os irmãos que se envolveram na construção de mais um legado. Aqui é outro legado que foi construído e foi erguido. Então a nossa gratidão. E eu encerro as minhas palavras com um texto que está registrado na Bíblia Sagrada e tem vínculo com a vinha de Nabote, quando Acabe queria pegar, não é? E ele olha e fala assim, ai de mim, permitir que você leve a herança de meu pai. Então assim, a gente tem várias situações de um pegou direito aqui, outro pegou direito ali, mas nenhum desses está aqui hoje sendo honrado. Então esse legado nosso é nosso, ninguém nunca vai tomar aquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Deus abençoe. Glórias a Deus. Eu citei antes o Gilvon, o pastor Mário Souza, e quero citar também o pastor Paulo Sérgio Terra, que foi incumbido de levar os corpos até o Rio de Janeiro. E vamos então, antes de ouvir o nosso pastor presidente, o pastor presidente em exercício da nossa convenção, pastor Otoniel. Amém. Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Eu cochichei no ouvido da prima Glaucia. Glaucia, fala o que está no teu coração. Eu vou só agradecer. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter sido filho de Otoniel e Nilzete, né? Que, como meu querido tio Joãozinho de Souza, na sua biografia ele escreve: vidas curtas, ministério intenso. Viveram pouco tempo. Meu pai morreu com 32 anos, minha mãe com 28 anos de idade, meu tio Osiel com 31, minha tia Alda com 26 anos. A Gláucia ficou com 1 ano e meio. Eu fiquei com 5 anos de idade. Minha irmã Simone ficou com 4 anos de idade. E tínhamos tudo para sermos traumatizados, revoltados. Que Deus é esse que leva meus pais em plena carreira, no auge de um ministério, 10 LPs gravados. O tio Osiel com a tia Alda tinha 2 LPs. Tinha um disco que eles nem conheceram, porque quando viajaram para cá, o disco ainda estava no forno. Mas a gente serve um Deus que não está
preocupado com a forma de que ele vai levar. Porque se ele tivesse preocupado com a forma que ele iria levar os seus, ele não permitiria Estevão apedrejado, Paulo decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, e João no tacho de azeite e tantos outros, Cristo crucificado. Quando a gente vem aqui e que imagina a cena, porque alguns dos que estão aqui viveram e presenciaram, e a gente vê a emoção, deputado. A gente vê a emoção porque foi trágico, foi terrível, né? Não se sabe se o caminhão atravessou ou se o carro que eles vinham zigue-zagueou, e as fotos não dão para perceber, para entender, mas o que importa é que o Senhor Jesus marcou um encontro com eles aqui. Aquilo que eles, nos últimos hinos que eles gravaram, pediam, o Senhor confirmou aqui, nesse local, que eu vim conhecer há 5 anos atrás, e hoje estamos aqui, nesse dia feliz, inaugurando esse memorial, que eu vou divulgar para tanta gente, quando forem ao sul, na BR 285, no quilômetro 472, tem lá a história de Otoniel e Osiel. A festa no céu que eles cantaram, aqui começou a festa. Os hinos que eles cantaram, para o céu eu vou, as boas-vindas, eu irei, eram esses os títulos dos últimos hinos. Maranata, né? Eles cantavam assim, eu quisera ir ao campo missionário. Eles não disseram, eu quero, eles cantaram, eu quisera, ou seja, eu queria ir. E foram, através do ministério e através da história, né? Então aqui, eu quero, nesse dia feliz, agradecer a Deus, agradecer meu querido Sérgio Pimentel, irmão Margarete, que idealizou isso. Você vê, 50 anos, tinha que ser agora, tinha que ser nessa data, tinha que ser nesse momento, porque Deus quis que fosse assim e te usou para isso, irmão Sérgio. Agradecer aos pastores Isaías e Ivonildo, obrigado pelo apoio dado ao nosso irmão Sérgio. Agradecer o seu Éder, vai fazer parte a partir de hoje das minhas orações, o seu Éder, essa pessoa que Deus tocou para permitir instalar esse memorial aqui nesse lugar. Irmão Otton, agradecer a todos vocês, fazer uma consideração especial ao meu irmão Ezequiel, profeta Ezequiel, filho do pastor Apolo. Você sabe que eu estou há 50 anos, claro que menos que isso, mas desde que eu fiquei adulto, tio João, eu fiquei assim, gente, eu queria conhecer alguém da família do pastor Apolo. Não conheço ninguém. Hoje eu estou aqui conhecendo, vou pegar o telefone, vai virar meu amigo, e de vez em quando a gente vai se encontrar. Quero conhecer mais pessoas da família, e tenho certeza que o mesmo Espírito Santo que nos consola, que nos criou, também te acompanhou esse tempo todo, cuidou de vocês o tempo todo, né? Quero agradecer aqui as autoridades presentes, vereador, o secretário, né? As autoridades que aqui se mobilizaram para esse momento. Agradecer pastor Davi Nobre Rocha, que vem aqui representando a Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio, a SEADER, o qual o Otoniel e Osiel faziam parte, né? Veio do Rio de Janeiro para cá, obrigado pela sua vinda. Pastor João de Souza, que veio conosco lá de Porto Alegre para cá. Agradecer tia Fátima, né? Minha tia querida, mãe do deputado Antônio de Paula, que eu vou puxar a orelha dele porque ele não pôde estar aqui, mas ele está muito bem representado pela senhora. E tantos outros, os irmãos que nos hospedaram, estão nos hospedando, o irmão Moisés, a irmã Maria, o irmão Schultz, falei certo? Cadê ele? O irmão Schultz está ali sentado com a irmã Eloí. E se eu estou esquecendo alguém, me perdoa, tá? Todos vocês, meu muito obrigado, em nome das famílias de Paula
da família Rosa, de Nissete Rosa, da família Loureiro, de tia Alda Loureiro, e da família Paz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E daqui a pouco estaremos todos reunidos na festa no céu. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Pega o violão ali, pastor. Nós vamos cantar um hino. Pro céu eu vou. Está chegando aqui o seu Éder, que com muito carinho, quando eu falei com ele, disse: não, vem aqui, uma salva de palmas para o seu Éder aí. Obrigado pela sua atenção e por nos oportunizar, materializar esse sonho aqui, viu, seu Éder? Uma pessoa muito querida, muito gentil, e que se dispôs a nos ajudar. Eu vou apresentar, seu Éder, os filhos daqueles que faleceram aqui, tá? Então, o pastor Otoniel, que está com o violão. Essa moça aqui, pastora Gláucia, é filha também. E aquele rapaz de azul lá, levante a mão aí, o Ezequiel é filho do pastor, que o senhor já esteve conversando com ele, tá? Vamos cantar, cadê o Diógenes? Pro céu eu vou. Pelo menos a primeira estrofe, tá? Para nós não demorar jamais. Com Cristo nós iremos lá no céu breve morar. Os anjos, aleluia, assim cantar ao meu Jesus. Com Cristo nós iremos lá no céu, eu vou chegar. Eu chego a ter saudades deste glorioso lugar. Pro céu eu vou, Pro céu eu vou, eu vou morar, com meu Jesus, com meu Jesus, vou habitar eterna luz. Sim, lá no céu, sim, com Jesus vou desfrutar. Amém? Glórias a Deus. Quero nesse momento então passar a direção dos trabalhos para o meu pastor presidente, que vai estar trazendo a sua palavra, e depois também oportunizando o nosso pastor Ivanildo, que hoje representa o pastor Geraldino, que é ijuense, né, aqui de Juí. Pastor Isaías, a palavra. A paz do Senhor a todos. Amém. Quero aqui cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso querido evangelista irmão Sérgio Pimentel, que foi o idealizador desse memorial, e já era para ter feito há 5 anos atrás, mas devido ao Zenit não permitiu, e nós queremos agradecer ao seu Éder, que cedeu esse espaço, e nós estamos nessa fim de tarde, uma tarde memorável, aqui representando a nossa igreja em todo o nosso Brasil, nosso estado, nossa região. Também quero cumprimentar aqui o pastor Ivanildo, nosso terceiro secretário da nossa convenção, hoje representando o nosso muito digno presidente, pastor Geraldino, filho dessa terra. Muito bom estar com o senhor, pastor Ivanildo. E também quero cumprimentar aqui o nosso deputado federal, pastor Ronaldo Nogueira. Uma honra tê-lo aqui, o senhor já esteve conosco, toda a sua assessoria, Deus lhe abençoe, está muito bem-vindo. Também o nosso secretário, nosso querido irmão Serafim, que representa o nosso prefeito, muito obrigado, a sua esposa. Nosso vereador, Deus te abençoe, o Eliezer, representando o Legislativo. Nosso coronel Melo, a sua família, Deus abençoe. Eu também preciso aqui cumprimentar o nosso evangelista, o irmão Moisés Berlese. Deus te abençoe, irmão Berlese. O nosso foi ex-deputado, ex-vereador e conhece bem a história da nossa igreja. Que bom estar conosco. Demais obreiros, irmão Nardon, o Írio, pastor Vilmar Eber, Vilmar Silva, Deus vos abençoe. Pastor Felipe, irmão Schultz, Deus abençoe. Também o pastor João Souza e também o irmão Lauri, Deus te abençoe. O irmão Vercelino, Deus abençoe vocês.
Eu acredito que eu não esqueci de ninguém. E o nosso irmão aqui, o irmão Pastor Bruno, Deus abençoe. E eu quero aqui agradecer a Deus, irmãos, pela vida do nosso querido Ezequiel, filho do nosso saudoso pastor Apolos, que nos alegra, nos honra com a sua presença. Tá? Também o pastor Otone e também a pastora Gláucia e a nossa querida irmã Fátima. Tá? Otoniel, Deus abençoe, que nós tínhamos já há 5 anos nos conhecemos. Tá? E eu quero dizer a vocês, irmãos, que o que está acontecendo aqui vai ficar documentado até Jesus voltar. Para os irmãos terem uma ideia, eu tinha 2 meses e 15 dias quando esse trágico acidente aconteceu. Tá? E Deus tem os seus caminhos. E eu me criei. Quem nunca escutou o hino de Otoniel e Osiel? Tá? Então eu quero dizer para os filhos que hoje aqui estão representados. Tem a Simone, que é irmã do nosso querido pastor, que esteve na outra oportunidade, né? E nos alegra recebê-lo e agora registrar essa homenagem depois de 50 anos. Tá? Eu não sei se, eu acho que a irmã Gláucia, ela falou que é um momento de alegria, mas não é errado se emocionar. Podemos se emocionar, mas é um momento de alegria para ver que Otoniel e Osiel, eles estavam na direção de Deus, que é depois de 50 anos nós viemos aqui relembrar a história desses 2 grandes homens de Deus e dessas 2 mulheres, e também o pastor Apolos, que recém ia desempenhar um trabalho convencional no nosso estado, e Deus não permitiu. E eu fiquei imaginando, pastor Evanildo, que há 50 anos ninguém viu, nem o irmão Lindolfo Schultz, que foi o primeiro que chegou aqui, cristão, crente da igreja, e ver os corpos, o carro todo arrebentado. Talvez ele não viu, mas eu posso relembrar vocês que há 50 anos atrás os anjos estiveram aqui nesse local. Talvez alguém me contou essa história. Eu não indaguei Deus, eu me indaguei a mim. Por que ter morrido tão jovens? Viu, pastor Ronaldo? Homens que estavam no auge das suas carreiras, as crianças nasciam conhecendo os seus hinos e falando dessa dupla, mas eles cantavam o hino que eles queriam morar no céu. Quero acreditar na minha imaginação, e eu às vezes digo, não sei se eu sonho ou às vezes eu deliro. Agora vem ao meu coração, quem sabe o pastor Apolos dirigindo a sua caravana, ou caravana. Quem sabe Otoniel, Osiel, o pai de vocês, vinham cantando o hino sobre o céu. Quem sabe ele estava cantando: o céu é a minha morada, o céu é o meu lugar, eu tenho saudade do céu. E naqueles 50 anos atrás, dia 26 de fevereiro de 76, aqui na 285, quilômetro 472, o céu se abriu, os anjos desceram, porque o cristão, quando morre, os anjos vêm e recolhem. Então eu quero dizer que o testemunho é que na 285, 472, os anjos estiveram há 50 anos atrás, recolhendo para a eternidade grandes homens de Deus. Então, aos familiares, se alegre, se orgulhe, fale da história do pai de vocês, que Deus recolheu de uma forma trágica, mas um dia o céu nos revelará. E eles deixaram aqui, pastor Davi, a semente do evangelho. Até hoje nós cantamos e nos alegra. Então, irmão Sérgio, muito obrigado pelo teu carinho, a tua intensidade de fazer esse memorial e aqui trazermos a memória dessa dupla tão abençoada que abençoa as nossas vidas. Então, como pastor da igreja, muito obrigado a todos, Deus abençoe, e eu digo muito obrigado, muitíssimo obrigado, Deus abençoe a todos, e nós queremos um dia, sem medo de errar, pastor Vilmar Ever, nos encontrar
não conheci pessoalmente, mas eu quero conhecê-la lá no céu. Quem sabe não vamos mais cantar os hinos dele, Quem me dera ir ao campo missionário, mas vamos cantar numa só voz, diante do grande mestre, pastor Ivanildo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E eu passo aos trabalhos, aos cuidados do nosso querido pastor Ivanildo, hoje representando o nosso muito digno presidente. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, minha saudação a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. É um momento muito especial para todos nós, e eu quero cumprimentar o nosso deputado federal, pastor Ronaldo Nogueira, que muito bem representa o nosso estado e a nossa igreja na Câmara dos Deputados. Minha saudação muito especial ao pastor Isaías da Silva, presidente da igreja aqui no campo de Ijuí, e se me permitir, no seu nome, para não perdermos muito tempo ou para ganharmos tempo, todos os pastores, irmãos, membros da igreja aqui em Ijuí, que estão com o senhor aqui lhe acompanhando, e especialmente quero fazer a deferência ao meu amigo evangelista Sérgio Alves Pimentel, que ao longo dos anos vem desenvolvendo um lindo trabalho na área da música e teve essa linda iniciativa, louvável atitude de construir esse memorial. Deus te abençoe, Pimentel, com a tua família e o teu ministério. Pastor Davi Nobre Rocha, que há 52, 53 anos atrás, mais ou menos, nós já nos encontrávamos em Ijuí, quando ele vinha visitar o pastor João Ferreira Filho. Então, o pastor Davi, ele não me conheceu, mas eu conheço ele já faz mais de 50, né? E é um prazer recebê-lo novamente aqui. Pastor João Antônio de Souza Filho, nosso querido Joãozinho, daí que está o Joãozinho, está lá com o seu chapéu, né? Que é um amigo também de longa data, e as demais autoridades aqui presentes. E deixei por último, de propósito, a família que aqui representa, trazendo aqui a família o abraço, o carinho, o reconhecimento do presidente da nossa convenção estadual, pastor Geraldino da Silva, que gostaria de estar aqui, mas ele tinha uma fraterna hoje lá em Campo Bom, o pastor Ronaldo estava lá, e hoje à noite tem uma posse, jubilação de pastor em um outro município, no Vale Taquari, mas ele me incumbiu, querido Ezequiel, querido Otoniel, Gláucia, Fátima, pastor Geraldino me incumbiu como secretário da convenção de estar aqui representando a nossa mesa diretora, trazendo esta palavra e também trazendo em nome da convenção algo que eu vou materializar daqui a pouco. A história desses 50 anos, eu tenho ela viva na lembrança, porque creio que depois do meu amigo Lindolfo Schultz, eu fui um dos que estive ali, mais ou menos perto daquele poste, vendo aquela caravan totalmente destruída. Eu cheguei aqui, eu morava 20 quilômetros daqui, morava no Lar Bom Abrigo, e eu cheguei com meus amigos na época e via que sobrou daquele carro só a tampa traseira, né, Lindolfo? Só a tampa traseira e os LPs espalhados. E tive a oportunidade, que não é uma oportunidade muito boa, e quem sabe Deus me permitiu isso, não gostaria de ter tido, mas tive, de entrar no necrotério e ver os corpos. Nós tínhamos uma irmã da igreja de Ijuí, a Maneca Redron, que era enfermeira, e pela amizade deixou nós dar uma espiadinha lá, porque estavam arrumando os corpos para levar para o Rio de Janeiro. Então eu tenho essa viva lembrança, eu estive aqui, eu estava aqui, eu morava em Ijuí. E antes, Ezequiel, antes do acidente, 1974, teu pai, pastor Apolos, comprou um Chevette vermelho, lembra, né? Chevette vermelho. Em 74 a Chevrolet lançou o Chevette. E um dos primeiros Chevettes foi o pastor Apolos que comprou. E o pastor Apolos saía de Santa Rosa, pegava o meu pai e eu aqui em Juí para nós ir cantar e tocar no interior. Eu fui com o pastor Apolos a Carazinho, eu viajei com o pastor Apolos para Palmeiras das Missões, estive na inauguração do Pontão dos Buenos com o pastor Apolos andando no Chevette dele. Nunca imaginei que eu seria pastor em Santa Rosa. Eu tinha 13 para 14 anos na época.
Estou chegando nos 64. Então, eu não imaginei que um dia eu seria pastor em Santa Rosa. E eu vivi isso, acompanhei o pastor Apolos, andei com ele. O pastor Apolos mandou o Hamilton, lá em Uruguaiana, trazer o meu pai para morar em Santa Rosa, para dirigir o coral e a banda. Só que não deu certo, o pai veio para Ijuí, porque o pastor Ferreira levou ele para Ijuí, e Deus sabia tudo, Berlese, Deus sabia o dia de amanhã. Então eu sou emocionado nesta tarde, não pude estar com vocês 2021, porque estava com Covid, fiz um vídeo, só não pude conhecer pessoalmente, né? Vocês estiveram em Santa Rosa, na nossa igreja, eu tive que participar por vídeo, porque estava em isolamento, em plena Covid. Nós estamos aqui hoje materializando o nosso carinho a essa querida família. Eu conheci, não pessoalmente, mas conheci muito próxima a história do querido pastor Nicodemos José Loureiro, né? Autor do hino 605 da harpa, se não me falha a memória, né? Pastor que é vô da Gláucia, pastor de Volta Redonda, Rio de Janeiro. A gente viu ele em alguns eventos de convenção. Eu viajava muito com meu pai na época. Meu pai era cego, totalmente cego, o maior músico que eu conheci na história da Assembleia de Deus. E eu carregava meu pai, eu estava em tudo que é evento, convenção. Fomos num evento do Morris Cirulo em São Paulo, fomos não sei aonde mais. Então a gente tem essa viva memória, graças a Deus pela minha memória, que eu lembro de detalhes, de datas, de nomes. Por quê? Porque Deus nos fez para viver este dia. Então quero encerrar minhas palavras com muita emoção, dizer a vocês que o legado, a história, jamais ninguém vai apagar. Pastor Apolos, inclusive, dos 9 filhos que o pastor Apolos e a irmã Aldina tiveram, eu estive lá no velório da irmã Aldina com 99 anos, quase 100, quando ela partiu para a eternidade. Estivemos lá em Santa Maria, levando o carinho da igreja de Santa Rosa para a família. E as nossas famílias se aproximaram, porque uma das irmãs do Ezequiel, a Elisete, a preta, casou com o meu primo, o Elioenai, mora lá em Brasília, né? O meu primo que partiu para a eternidade na Covid. Então tivemos uma ligação muito próxima, sempre com a família Paz. E quando tinha congresso aqui em Juí, o pessoal de Santa Rosa vinha, se hospedava na nossa casa. Então isso aí marca a nossa história, marca a nossa vida, e a gente agradece a Deus por estar vivendo este momento. Então, em nome do pastor Geraldino, em nome da nossa convenção, eu quero chamar o Ezequiel aqui, pelo fato de o pastor Apolos ter sido eleito presidente da convenção. Isso não é qualquer coisa, gente, né? Presidente da convenção. A nossa convenção manda para a família Paz uma placa de honra e de homenagem póstuma, que o versículo que está aqui é um versículo que marca muito. Provérbios 10, a primeira parte do verso 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, nessa versão. Outra versão diz: a memória deixada pelos justos nunca será esquecida. Então, como o pastor Apolos era presidente da convenção, nossa convenção mandou esse material à família Paz, né? Não que vocês não mereciam também, vocês merecem, mas nós vamos depois materializar com outra, eu tenho outra coisa para dizer lá em Santa Rosa amanhã, lá em Santa Rosa amanhã, porque lá que vai ser a grande homenagem que a gente quer fazer em nome da igreja de Santa Rosa, essa aqui em nome da convenção. Eu vou ler o que está nessa placa. A CIEPADEREX, Convenção das Igrejas Evangélicas e Pastores da Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Sul, presta sua homenagem ao inesquecível pastor Apolos Batista Paz, de saudosa memória, que foi presidente desta convenção, nesta data em que relembramos os 50 anos de sua partida, agradecendo pela história e legado que nos deixou. Ijuí, 26 de fevereiro de 2026, aqui está a foto do pastor Apolos, assinado pelo pastor Geraldino Silva, presidente da CIEPADEREX e terceiro secretário da CGADB. Amém. Só um minutinho aí, pastor. Capricha, Felipe. Vamos caprichar. Pode chegar junto aqui, o Toniel e o Glaucio, um de cada lado, para nós materializar esse momento. Mas
Mais uma lá. Aí, meu pai. Esse dia, esse fim de tarde, vai ficar marcado profundamente na minha vida. Porque essa homenagem... Oh Deus, aleluia. Essa homenagem me tocou profundamente, sabe? Agradeço a todos. Não vou nomear o nome de cada um, conheço poucos, mas eu agradeço a todos que se fizeram presente, porque isso aqui é só Deus para entender o que está se passando no meu coração. Tá? Muito obrigado. Que oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Pimentel, pela oportunidade. Dizer também, irmãos, que Santa Rosa, a Igreja Assembleia de Deus em Santa Rosa, completa 92 anos esse ano. Nesses 92 anos só teve 3 pastores presidentes. Eu sou o 4º. Pastor Apolo ficou quase 29 anos em Santa Rosa. Então, se hoje Santa Rosa é o que é, foi porque ele fez praticamente tudo e a gente só está colhendo aquilo que eles semearam. Então, uma salva de palmas à memória desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Meus irmãos, nós vamos então encerrar esse momento, convidando a todos para um grande culto, logo mais às 19h30, na Congregação Jardim. Para quem não conhece, fica próximo da rodoviária. E amanhã, aonde estaremos cantando muitos hinos do Otoniel Ziel, o Ziel e Alda, e ministrando a palavra hoje à noite, o pastor Otoniel Júnior. E amanhã, em Santa Rosa, então, um grande culto, às 19h, com a participação dos filhos do Otoniel Ziel, pastora Fátima, o pastor Joãozinho, que pede para comunicar que a segunda edição da história, da biografia do Otoniel Ziel, e está lançando em breve. Eu, quando peguei a primeira, eu li numa noite todo o livro. E amanhã à noite, então, também em Juí, estará ministrando o pastor Davi Nobre Rocha. Será um prazer tê-lo conosco. E eu quero convidar aqui, então, o pastor Davi para fazer uma oração. E a minha gratidão para o nosso querido Moisés Berlese, Maria, Non Schultes, que acolheram o pessoal que veio do Rio de Janeiro. Gratidão a Deus pela vossa vida e por atender o nosso pedido. Vamos então encerrar esse momento e vamos nos deslocar. Cuidado na saída aqui, tá, irmãos? Vocês viram que o movimento é grande, os carros descem com muita velocidade, caminhões também. Então tenham cuidado ao sair aqui ou atravessar a BR para retornar para casa. Muito obrigado.